Após a China não recuar e manter as tarifas de retaliação, Donald Trump anunciou uma taxa de 104% contra o regime. Segundo informações da agência Reuters, os Estados Unidos pretendem iniciar a cobrança já nesta quarta-feira. Trump até chegou a afirmar que os chineses querem fazer um acordo, mas não sabem como fazê-lo. Que apesar de ter elevado as tarifas ao país asiático, ainda aguarda uma ligação para iniciar essas negociações. Já a China diz que não vai ceder ao que chamou de chantagem e prometeu lutar até o fim. Você, Dávila, claro que essa tarifa de 104 é a somatória daquelas tarifas, mas a gente chega a esse percentual impressionante, né? Algo que a gente não via já há bastante tempo. Mas, enfim, esse ping-pong de imposições tarifárias entre os dois países, nenhum dos dois pretende ceder. Donald Trump diz que teria uma negociação em curso. Quais são as consequências para a economia mundial, Dávila? Consequências dramáticas. Donald Trump continua dobrando a aposta na irresponsabilidade dessa guerra tarifária, do aumento das barreiras do protecionismo. Isso vai levar a economia mundial a uma tremenda recessão. Olha, todos os bancos já estão anunciando a recessão para esse ano. Vai aumentar a inflação, vai reduzir brutalmente o comércio mundial e vai piorar a condição dos Estados Unidos. Aliás, Donald Trump não foi eleito porque era o cara que ia diminuir a inflação, ia cortar imposto. Não vai poder fazer nada disso, ao contrário. Tarifa é imposto. Vai encarecer produtos nos Estados Unidos, vai encarecer a matéria-prima que precisa ser comprada para fabricar coisas, inclusive nos Estados Unidos. Esse encarecimento vai pressionar ainda mais a dívida americana, portanto, não conseguirá reduzir a taxa de juros e vai aumentar o custo da dívida. Então, é de uma irresponsabilidade absurda. Não dá para achar que ele está fazendo um negócio com um cara que ele está vendendo o carro dele. Não, a gente está falando do comércio mundial. É um absurdo o que está acontecendo. Esta é uma crise fabricada, Caniato. O mundo não precisaria estar passando por isso nesse momento. Então, vamos ver quais são as reações possíveis. O fato é que o mundo continua acreditando nos benefícios do livre comércio e de tarifas baixas. E se Trump continuar insistindo nesta guerra tarifária, ele vai isolar os Estados Unidos e outros arranjos vão acontecer com a Europa, Ásia e América Latina. Porque, afinal de contas, esses países precisam continuar comercializando e crescendo para que as suas populações continuem a prosperar, como aconteceu nos últimos anos. Mota, como Donald Trump tinha dado aquele prazo para a China recuar da retaliação, muitos viram ali como uma técnica de negociação, né? Uma sinalização de que tudo poderia voltar ao status inicial, mas não. A China decidiu não recuar e aí as consequências são inimagináveis. O que a gente pode esperar? Quais suas análises e reflexões sobre as últimas de Trump e também da China? Bom, tem muitos ângulos para a gente explorar, a gente podia ficar o programa inteiro só nesse assunto, né? Agora, obviamente, a equipe do Trump não concorda com esse diagnóstico que o Dávila deu, né? O Chief Economic Advisor, o chefe dos conselheiros econômicos de Trump, Stephen Miller, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, eles têm dado explicações bastante razoáveis para a lógica por trás da movimentação de Trump. E tem duas coisas aí que são importantes. Primeiro, é que o Trump sempre coloca, o principal objetivo dele é recuperar empregos e renda para a classe média americana. O Scott Bessent apresentou um número impressionante. Ele diz que 88% das ações dos Estados Unidos estão na mão de 10% da população. E 50% da população não só não tem nenhuma ação, como tem dívidas. O outro objetivo de Donald Trump é confrontar a China, né? Primeiro, do ponto de vista econômico e, eventualmente, do ponto de vista militar. O grande problema dos Estados Unidos é que o dólar é a moeda de reserva internacional.
todo mundo, no mundo inteiro, negocia usando o dólar e quer fazer reservas em dólar. Então, isso faz com que o dólar fique cada vez mais valorizado e torna caro você ter fábricas nos Estados Unidos. Essa é a principal consequência. Então, toda a base industrial dos Estados Unidos saiu de lá, foi para outros países, principalmente para a China, que se tornou o país mais atraente para fábricas. E também a China fez algumas coisas que colaboraram para isso. Por exemplo, a China desvalorizou artificialmente a sua moeda. A China tem um regime de utilização de mão de obra que muita gente diz que é quase mão de obra escrava, e a China também oferece subsídios para as empresas. Isso tudo colabora para que as indústrias vão para a China. E Trump tem como um dos seus alvos a reindustrialização dos Estados Unidos, por dois motivos importantes. Primeiro, para trazer de volta empregos para a classe média americana. Agora, o segundo objetivo dele faz muito sentido, que é a reindustrialização com uma questão de segurança nacional. É preciso a gente sempre lembrar, a principal arma de guerra dos Estados Unidos sempre foi a sua capacidade industrial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos produziram mais armamentos, mais veículos do que todos os seus inimigos. Eles faziam um navio cargueiro por dia. Essa era a produção americana durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, a China tem uma capacidade de construção de navios 200 vezes maior do que a dos Estados Unidos. Apenas um único estaleiro chinês tem mais capacidade de construção do que todos os estaleiros dos Estados Unidos somados. Daqui a pouco, Cristiano Beraldo também vai trazer as análises em relação aos últimos anúncios de Donald Trump. Depois do break comercial, muito rápido, em 1 minuto e 20 estaremos de volta e eu conto com você, tá? Até já. E antes do break comercial, nós falávamos sobre as medidas tomadas por Donald Trump, o não recuo, né? A decisão da China de não recuar, não retirar aquela taxação de mais de 30%. E agora faltou a vez do Cristiano Beraldo, que mora já há bastante tempo nos Estados Unidos. Beraldo, quais aspectos você quer destacar dessas últimas ações, os últimos anúncios de Donald Trump? E o que é que está no radar agora? Até me lembro que o Mota disse há pouco, emprego e renda serão alcançados com essas medidas? Essas são as projeções? Neto, a gente precisa olhar o que está acontecendo não sob o efeito do anúncio que foi feito das tarifas e tal, mas sim no longo prazo, o que é que vai se alcançar com esses anúncios. Não digo nem com as medidas, mas com os anúncios. Me parece evidente que o mundo como um todo anda muito desorganizado. Desde a crise dos bancos em 2008, a vacina utilizada pelos bancos centrais, tanto americano quanto europeu, foi uma impressão desenfreada de dinheiro. E esse dinheiro ficou represado nos bancos. Depois, durante a pandemia, houve uma aceleração da inflação no mundo, quer dizer, o dinheiro começou a circular, sobretudo numa migração para ativos reais, o preço dos imóveis, de uma forma geral, avançaram muito, enfim, o mundo se desorganizou a partir da pandemia, porque já havia ali um problema que estava dado por essa impressão desenfreada de dinheiro. Pois bem, é preciso reorganizar as coisas. Se a gente olhar para o futuro, nós estamos olhando que no espaço de 10 anos, os Estados Unidos vai produzir os primeiros trilionários do mundo. Então, aquela história, né? Quando eu era pequeno, eram os milionários. Depois apareceram os bilionários. Agora a gente está falando dos trilionários. Isso quer dizer que o dinheiro já não vale mais aquilo que a gente se acostumou a achar que ele vale. Há uma relação de valor diferente no mundo. E isso precisa ser resolvido. Não podemos imaginar que é razoável, dentro da nossa concepção de valor, que em 2, 3 meses Elon Musk perca 130 bilhões de dólares de patrimônio, que o Zuckerberg perca 50 e Jeff Bezos 30. Quer dizer, são coisas que claramente
tem coisas descompassadas, porque no outro lado disso, você vê gente como países da África que a renda é de $5 por dia, né? Então, assim, tem muita coisa desorganizada. Isso precisa ser, não vou dizer resolvido, porque obviamente os países têm seus próprios problemas, mas isso precisa ser minimamente reequilibrado. Referência que sejam normais. O que Donald Trump tende a conquistar, num primeiro momento, é a redução do custo de rolagem da dívida, porque muito dinheiro foi para os títulos da dívida norte-americana, com isso os juros baixaram, o custo de rolagem para o governo americano baixou. E outra coisa é renegociar os termos que os países precisam ter na relação com os Estados Unidos, que não só é o maior mercado do mundo, mas também é o principal exército do mundo, é o principal fiador da paz no mundo, é o principal parceiro de guerra do mundo. Então, tudo recai sobre os Estados Unidos. O que Donald Trump quer alcançar no futuro é o reequilíbrio dessas forças. Vamos ver se ele vai conseguir. Mas esse processo de freio de arrumação, na visão de Donald Trump, poderá impactar negativamente muitas nações, né, Dávila? A situação até Donald Trump atingir o patamar que ele deseja, talvez seja complicado para nós aqui, que estamos numa posição mais difícil, né, Dávila? Um minutinho. Neto, se você olhar os grandes arquitetos de ordem mundial, como foi o caso do Franklin Delano Roosevelt depois da Segunda Guerra Mundial, ou Metternich no fim das guerras napoleônicas no Congresso de Viena, eram pessoas, pelo contrário, que tinham visão e reuniam as pessoas, tentavam buscar o mínimo denominador comum. Não era aumentando tarifa, indo para o confronto e fazendo com que esse confronto corroa a confiança que hoje as pessoas têm nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi essa superpotência econômica, militar, comercial, porque sempre foi o símbolo de referência. Você destrói a referência de um país ao agir dessa forma. Então, o que acontece é que não é só um vácuo de reequilíbrio, é um reequilíbrio agora de confiança. O fato é que o mundo está perdendo a confiança nos Estados Unidos. E isso é muito ruim. É ruim para o mundo e é ruim principalmente para os Estados Unidos. Trazer o contraponto só para fechar, o Mota faz o último comentário. Um minutinho, Mota. O mundo ia perder a confiança nos Estados Unidos quando a dívida dos Estados Unidos chegasse a 100 trilhões, 300 trilhões, um quatrilhão, né? Aí o mundo ia perder confiança nos Estados Unidos. Eu vou discordar do Dávila. Eu acho que o Franklin Roosevelt foi um dos responsáveis pelo inchaço do governo americano. No governo do Franklin Roosevelt, o governo federal americano passou a regular até o tamanho do espaço do arame usado em galinheiro. E muita gente diz que isso piorou a recessão americana. Então, se o que o Trump está fazendo agora vai dar certo ou não, a gente não sabe, tem que esperar para ver. Mas que o que estava sendo feito antes era completamente errado, eu acho que não há nenhuma dúvida sobre isso.